Ei, por favor, vem cá mais perto. Ah, também você, Osvaldo. Vem cá. Eu vou explicar uma coisa, Osvaldo. Ontem confesso que quando nos vimos lá no seminário, eu tive com o resto dos outros meninos. Eu achei que você não estava muito bem. Tinha uma cara meio emburrada com alguns dos membros da comunidade. Eu achei que hoje ia te chamar porque podemos dar juntos um passo na graça de Deus. Ontem eu te pedi se tu poderias dar um tempo para ficar na capela do seminário. Algum tempinho, sabe? Para meditar e até contemplar. Naquele ícone da Trindade que está na capela. Você conseguiu fazer? Sim, eu contemplei, Dom. Que bom. Depois eu vou te fazer mais perguntas. E tu, Ednei? Também, eu te vi ontem com dificuldades relacionais com alguns meninos do seminário. Não achei muito bom, quer dizer, acontecia a todo mundo, mas tem um momento em que é preciso dar os passos. Por isso te sugeri de dar um tempinho da noite para você ficar diante do ícone da Trindade, daquele monge Rublev. Será que você conseguiu dar um tempo e penetrar? O ícone não é apenas um quadro ou uma imagem de gesso, é mais um canto do que uma coisa. Você escutou um pouco a melodia deste ícone de Rublev? Olha, Dom, foi difícil, mas eu consegui contemplar. E o que você viu, então? Eu gostaria de compreender o que você percebeu naquela pintura, daqueles 3 homens. Pois é, eu pensei, olhava para aquela imagem e me vinha tanta coisa, mas eu vi naquele ícone uma representação de um livro que eu gosto muito, que é de Gênesis, lá do Antigo Testamento. Sim. E relata a história de que Abraão se encontra com 3 anjos próximos a uma tenda. Será que é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Abraão está sem filho. Ele teve a promessa de receber uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu, mas por enquanto ele estava sem filho. E ele recebe, fala um pouco dessa visita, como que acontece? Bom, eu não adentrei profundamente no livro do Gênesis. Faz muito tempo que eu li, Então, eu só lembrei na hora você que eu se li. lembra? Sim. Tem 3 anjos que chegam, Abraão corre ao encontro deles e pede uma graça, um favor, que eles parem. E eles vão preparar um banquete para eles. Isso é a famosa hospitalidade oriental. E o que acontece então? Acontece que os 3 se sentam e enquanto ele está preparando com Sara, sua esposa, o banquete, um dos 3 fala: daqui para 3 anos, quando voltarmos, tu terás um filho. O coração de Abraão transborda, porque ele compreende que estes 3 anjos não são 3 anjos, não são 3 enviados. São, e nós chamamos de Santíssima Trindade, porque Rublev, na realidade, como todos os orientais, eles não gostam de representar a Trindade eterna assim, ela é invisível. Mas tem momentos na história bíblica em que a Trindade se manifestou visível. Tu te lembras, por exemplo, tu também, quando Jesus foi batizado? Não teve uma manifestação da Santíssima Trindade? Não teve a voz do Pai que falou? Não teve o Filho eterno dentro da água? Não teve também o Espírito Santo que pairava sobre o Filho bem-amado? Visibilização da Trindade. Os orientais só representam a Trindade numa história do povo de Deus, como tu. Então, o que tu viste finalmente nesse ícone? Bom, eu só consegui ver essa representação dos anjos lá, mas eu não consegui ver Abraão. Então, assim, eu fiquei pensando se realmente é isso. Acho que você não está errado. Ele não está, porque Abraão és tu. Quando tu paras diante do ícone, tu és visitado
pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E talvez você nem percebeste, nem percebeu, mas aconteceu. E vem cá, tu penetraste alguma coisa do segredo dessa melodia de Rublev? Então, eu percebi alguns detalhes no ícone. Ah, que bom. Sim, eu percebi que os três seres que estão no ícone, eles têm um rosto muito parecido. Eles têm cores, uma cor em comum, o azul, mas tem cores diferentes entre eles também. Aí você está olhando para as cores das vestes. Sim, as cores das vestes. Vai, diga um pouco mais. Todos os três têm uma parte da roupa em azul. E o azul representa o que para ti? O céu? Ah, interessante. E para um personagem? Deus. Oh, você é muito bom. Continua. Bem, eu verifiquei também que eles vestem cores distintas. Cada um tem uma cor diferente que parece que marca uma espécie quase de personalidade de cada um. Exato. Isso é a técnica da arte. O primeiro está vestido com uma veste muito clara, quase transparente. Luminosa quase. Sim. Sim. O outro está com uma cor bem mais escura. Sim. Um vermelho bem escuro que me faz pensar no sangue, talvez. Não é aquele do centro? Sim. Pronto. E então, à direita para nós? À direita ele está vestido de verde. Aí, e o que será? A esperança? Talvez a vida como a floresta? Sim, muito mais. Acho que o verde da esperança apareceu muito mais tarde. No tempo de Rublev, o verde é símbolo da vida mesmo. Mas vem cá, você trouxe coisas muito bonitas, mas agora tem que interpretar. Quer dizer, interpretar as cores desses vestes. Como você interpreta? Aquele que tem uma veste transparente, outro que tem uma veste escura. Todos têm o azul da divindade, de Deus. Você conseguiria dizer, este é o Pai, este é o Filho, este é o Espírito? Eu acho que o que tem a veste luminosa é o Pai. Por quê? Não só por causa da veste, mas ele é o único que parece que tem uma certa autoridade sobre os demais. Ele está sempre mais erguido, enquanto os outros também estão mais inclinados diante dele. Ah, aí você já está interpretando então as posturas de cada um. Sim, ele é reto. Os outros são curvados. Depois a gente fala disso. Voltemos para as vestes. O do meio veste vermelho. Eu posso pensar talvez em Cristo por causa do sangue. O vermelho do sangue, o marrom do chão e da humildade. Acho que está certo. Mas então, o que fazer com o verde, coitado? Bem, a gente sempre diz que o Espírito é vida. Se Sim. o verde é vida, eu creio que o terceiro seja o Espírito Santo. Então, os três são Deus, mas um é o Pai, um é o Filho, porque ele assumiu a nossa humanidade, a cor do sangue e do chão da terra, e um é doador de vida, ele é o Espírito Santo. Bom, você começou a falar das posturas. Sim. E você viu o que nas posturas deles? Bem, como eu disse, o Pai está muito mais ereto. Ele parece ter uma postura mais de autoridade diante dos demais. Parece como se ele comandasse os demais. Sim. Como se ele dominasse os demais e os demais fossem mais submissos a ele. Bom, dominação é um pouco forte, mas que ele seja da fonte deles é bem possível. Continua. O Filho e o Espírito Santo olham sempre na direção do Pai e sempre inclinados. Sim, E o Pai parece olhar para os dois. exato. Eu tenho a impressão que as mãos também dizem algo, mas eu não entendi muito bem as posturas das mãos. As mãos são diferentes. Só dois tocam a mesa, o Pai tem a mão mais elevada. Por quê? Bom, a mão mais elevada acho que faz parte da postura real do Pai, daquele que dá a vida aos outros e
manda, como você diz, até o próprio filho diz, eu faço tudo o que vejo o pai fazer, eu só falo o que o filho, o que o pai diz. As mãos, eu vou te explicar por enquanto uma só coisa, porque o resto poderá chegar para depois. A mão do filho tem 2 dedos assim, se lembra? Sim. Eu acho que significa que ele é, no mesmo tempo, numa só pessoa, tem a natureza humana e Divina. a natureza divina. Nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ele manifesta isso nos dedos que são um pouco como a sua característica, a sua identidade. Entendeu? Vamos deixar as mãos para depois, porque talvez tenha outras coisas que se pode definir. Tem algo que me interroga que eu não entendi muito bem. Eu vejo que você contempla o mesmo. Eu vejo que o senhor confirmou que nós estamos na cena de Abraão, mas Abraão morava numa tenda, mas não tem tenda nessa imagem, tem uma igreja no fundo, tem um carvalho, uma árvore e tem uma montanha meio torta. O que significa aqueles objetos lá no fundo? Bom, primeiro, acabei de dizer a Ednei que nesta cena, Abraão és tu. Tu correste ao encontro dos 3. Quer dizer que a tenda está atrás de ti. Não tem que procurar, ela está atrás de ti e não está no quadro. O que está no quadro são interessantes. Vou te dar 3 soluções. Você vai buscar. Por que digo que é isso? De um lado, você vê o templo de Jerusalém, um edifício, se parece com uma igreja. No meio tem um carvalho, com folhas, bem reto também, meio torto, mas bem alto. E do lado direito para nós tem uma montanha, também meio estranha, mas não importa. Quando eu te digo acima do Pai, o templo, atrás do Filho, o carvalho, atrás do Espírito Santo, que você identificou de maneira muito certa, uma montanha. Ela poderia até se parecer com uma onda de oceano. Vem uma explicação na tua cabeça? Bem, o templo, para o povo judeu, era o lugar da presença de Deus. Então, do Pai. Do Pai. A árvore me faz pensar em madeira. Madeira me faz pensar na cruz. Árvore da vida. Árvore da vida, árvore da morte e árvore da vida nova. Você encontrou isso sozinho? Ou foi alguém que te disse? Acho que foi o Espírito Santo. Então fale do Espírito Santo. Por que uma montanha? Montanha me faz pensar na manifestação de Deus, na manifestação da lei, para Moisés, a entrega das tábuas. Me faz pensar também em Elias. Sim, mas eu disse, essa montanha ali se parece também com uma onda do mar. Você vê que ela está curva assim. Eu nunca vi uma montanha assim, uma gruta, um pouquinho mais. Eu penso, talvez, eu navegarei no oceano do Espírito. Ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Pô, é bom. Agora, gostaria que vocês dois, tu com Abraão e os 3 anjos, tu com a identificação dos 3 anjos, que juntos dessemos um passo a mais. Um passo a mais quer dizer o quê? Um pintor não apenas representa pessoas.
pintor cria formas que sugerem algo. Por exemplo, aqueles três anjos. Se você olha bem, os três anjos, eles se encarnam, se encaixam maravilhosamente num triângulo. Está vendo o triângulo? Nem se tu tiras o triângulo depois de ter visto, você continua vendo o triângulo por causa da forma das linhas que estão constituindo o corpo desses dois anjos extremos e da barra horizontal embaixo que corresponde com a mesa. Não é assim? Então, esses três, eles realizam um triângulo, porque um triângulo manifesta a diversidade das pessoas que estão aqui. São três pessoas. E dá para ver que Rublev, ele quis se colocar de antemão diante de três pessoas, três anjos. A Santíssima Trindade. Mas veja só, eu desenhei um triângulo, agora vou desenhar um círculo. E nesse círculo se encaixam os três personagens. A cabeça do filho toca a parte alta do círculo, as costas do pai, a mesa, as costas do Espírito Santo e já chegou na cabeça do filho. Aí, uma figura de unidade, quer dizer, isso vai ser muito bom para ti. E para ti também, Ednei. Que a Trindade é aquela extraordinária comunidade feita pela diversidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas, acima de tudo, acima da diversidade, tem a unidade, eles são um só Deus, mesmo sendo vários, eles são um. Por que é tão importante para ti e para mim? É porque nós também somos muitos, mas devemos formar um só corpo. E é a batalha da vida comunitária. Quando fico de cara emburrada, significa que não quero ser unido a um dos meus irmãos que, como eu, deve se tornar um membro de um único corpo. Está entendendo? Então, esse ícone da Trindade, ela te chamava ontem a passar da diversidade compreendida como uma discordância, uma oposição, cara emburrada, cara fechada. E a Sagrada Trindade te chamava a te fazer com outros, pois é a graça de Deus que realiza isso em nós. Dizer não aos ciúmes, ele tem isso, eu não tenho, ele tem sorte, porque ele pode aproveitar isso e aquilo. Eu não tenho tudo isso, nem essa chance de alcançar isso. Ou então, eu sou bispo, vou esmagar os outros. Eu sou ministro da Eucaristia, eu vou mostrar meu poder e minha autoridade. Por isso te atenuei um pouco o que você falava sobre o Pai que domina. Porque olha nos olhos dos três quanto amor, quanto oferta de si ao Pai e ao Filho. Olha os olhos, olha como eles se olham. Eu quero dizer, como se falava dos primeiros cristãos, olhem como eles se amam. Na Trindade Santa, cada pessoa divina ama outra pessoa e ela se torna um. Pai, que os meus discípulos sejam um, como tu e eu somos um. Eu em ti e tu em mim. Olha como o Filho está no Pai, pelo seu olhar. Olha como o Espírito Santo ele está no Pai e no Filho, pelo seu olhar. O olhar revela o coração. Está entendendo? O trabalho interior, que essa presença de Deus, através do ícone, vem realizar em ti.
e te convidar a entrar nesse círculo, deixar para trás as oposições, os ciúmes, as vaidades, o orgulho, para que tu possa também experimentar na igreja, na graça de Deus, que somos irmãos, somos diversos, mas comemos um só pão e bebemos de um só cálice para nos tornarmos em Cristo. Nossa, Dom. Se o senhor não tivesse explicado, eu nunca teria chegado a essa conclusão. Acho que a raiva ontem foi tanta que eu nem consegui contemplar direito. Bom, não se preocupe, tu tens agora a chave para compreender. Tu vais poder penetrar mais. E o recado de Rublev, descer mais em ti. Aceitar entrar na harmonia e na paz do círculo. Para que a harmonia entre em ti e te mude para melhor. Por isso que ontem eu pedi a vocês dois de viver este tempo como o Filho diante do Pai, como o Espírito Santo diante do Pai. Olha, o que nós estamos realizando, um triângulo, cada um é diferente, mas a busca de Deus nos faz ser um. Tem outra coisa que você gostaria de propor, de perguntar, sei lá? Dom, eu tenho uma dúvida. Ah. Naquele ícone, bem ao centro tem uma espécie de cálice, não, acho que é taça, né? Uma taça, sim. Com um negócio dentro que eu também não consegui. Negócio dentro. Uhum. E você não percebeu, não? Acho que você vê que eles são sentados a uma mesa. Por quê? Porque a mesa é o momento da partilha, não é? Dos bens materiais que nos alimentam e nos permitem continuar a caminhada. Então, os três são sentados ao redor de uma mesa e no meio tem a taça. Quem olhar muito de perto descobrirá que na taça tem uma cabeça de cordeiro. Cordeiro? Sim, cordeiro que foi preparado por Abraão, para os seus três convidados. E ele serviu o cordeiro, mas deixe para lá, Abraão. Volte para a Santíssima Trindade. Essa taça não evoca nada para ti. Pessoas sentadas ou de pé ao redor de uma mesa e todos nos tornamos comendo uma só comida. Seria a Eucaristia? É claro. A Eucaristia está no centro da Trindade. Por quê? Porque onde tem a Eucaristia, tem o Filho com seu corpo e com sua alma, com sua humanidade e com sua divindade. Mas onde tem o Filho, indissociável é o Pai, indissociável é o Espírito Santo. Tu te aproximarás para receber na mesa de Deus o Filho bem-amado que entrará em ti para te divinizar e entrará também o Pai. Tu sabes que não minto, porque tem esta promessa de Jesus: se alguém me ama, será amado por meu Pai. Guardará a minha palavra, nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, toda a Trindade Santa, pela Eucaristia, o Cordeiro de Deus, vai entrar em ti. Você reparou que tem um lugar livre nessa mesa da Santíssima Trindade? Sim, tem até uma forma de um cálice. Sim, na frente dos três tem um lugar vazio, o teu. Tu és convidado a esta mesa e a Eucaristia já está preparada para ti, para que tu possas te preencher com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Pois o Filho vem e ele traz consigo as duas pessoas que são com ele um só Deus. Significa que nesse quadro, nesse ícone,
tem um lugar vazio, o teu. Por isso tu disse que tu és Abraão. Abraão se aproximou, ele foi convidado a entrar na intimidade das três pessoas divinas, através dos três anjos, e lá ele recebeu o conhecimento que Deus queria lhe dar de uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu. Muito bem, minha gente. Espero que outras vezes vocês vão ficar de cara emborrada para receber esta penitência. Vai rezar diante do ícone. E já sei que diante deste ícone recebereis muita graça, muita capacidade de saborear o invisível através de um ícone que tenta tirar o véu que esconde o invisível, mas o véu se abre e, como através de uma melodia muito suave, tu compreendes, tu amas mais, tu segues mais de perto, tu te levantas, filho ou filha, da meditação diante deste ícone, e por isso devemos juntos rezar cantando Trindade. Ó Trindade, vos louvamos pela vossa comunhão, que esta mesa favoreça nossa comunicação. Ó Trindade, vos louvamos pela vossa comunhão, que esta mesa favoreça nossa comunicação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Viva a Trindade Santa! Viva! Viva a festa da Trindade Santa! Viva! Viva a Igreja da Trindade Santa! Viva!